Graça e paz, igreja. Amém? Criança é animada, né? Maravilha. Glória a Deus. Você está feliz? Então dá um sorriso aí, irmão. Quando você sorri, você enfeita a noiva, deixa a noiva mais bonita. Queridos, nesse mês de setembro, nós estamos, por direção do nosso líder, falando a respeito de propósitos, né? Na primeira semana desse mês, o pastor Peter falou a respeito do propósito da nossa vida. Fomos criados para sermos adoradores. E ele usou como base João capítulo 4, verso 23 e 24, onde diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na semana seguinte, ele falou sobre o propósito de vivermos em comunidade, a importância da comunhão. No Salmo 133, a palavra de Deus diz que onde há comunhão, onde há intimidade, onde há relacionamento, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ver o propósito da nossa salvação. A grande verdade é que nós fomos salvos, nós não fomos salvos apenas para irmos para o céu. Nós não fomos salvos apenas para passar a eternidade com Cristo, assim como aquele homem, né, que estava ao lado de Jesus na cruz, e reconheceu os seus pecados e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não fomos salvos, isso está lá em Lucas capítulo 23, verso 43, mas nós não fomos salvos apenas para irmos para o céu, morar e passar a eternidade com Cristo. Nós fomos salvos para um propósito bem definido. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós fomos salvos para sermos o corpo de Cristo nessa terra. Nós fomos salvos para trazermos a essa terra liberdade. Fomos salvos para um propósito bem definido. Fomos salvos para sermos corpo de Cristo nessa terra, fomos salvos para sermos agentes de salvação. Aleluias! E ser agente de salvação significa que nós temos o mesmo chamado de Moisés. Amém, irmãos? Deus chamou Moisés. E isso está em Êxodo, capítulo de número 3, verso 1 a 5. E esse é a base do texto onde nós vamos trazer a reflexão dessa manhã. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ver que toda vez que Deus chamou homens, 2 vezes pelo seu próprio nome, esses homens fizeram proezas. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, nós vemos o menino Samuel dormindo. E ele desperta ouvindo uma voz que diz: Samuel, Samuel. E ele levanta e vai até Eli e diz: me chamaste, Eli? E ele diz: não te chamei, menino, volta a dormir. E ele volta a dormir, e ele é despertado novamente, ouvindo o chamado de Deus: Samuel, Samuel. Então ele levanta novamente, vai até Eli, e Eli então percebe que era Deus que estava falando com ele. E ele diz assim: Samuel, se ouvires novamente, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel se tornou o maior profeta do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4 a 8, um jovem religioso chamado Saulo, respirando ameaças e morte, com carta dos principais da sinagoga para matar os cristãos, caminha na estrada de Damasco e de repente vem uma luz mais forte que o sol e faz com que ele caia no chão, o derruba. E ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se transformou no apóstolo Paulo, o escritor mais relevante do Novo Testamento. E aqui em Êxodo, queridos, capítulo 3, versículo 4, Moisés ouve o chamado de Deus. E Deus diz para ele: Moisés, Moisés. E Moisés se tornou o libertador do seu povo. Queridos, à semelhança de Moisés, nós também fomos redimidos. E o Senhor nos chama pelo nosso próprio nome. Você podia dar um glória a Deus e um aleluia por isso. Isaías capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Aleluia, irmãos. A semelhança de Moisés, nós também fomos chamados. A semelhança de Moisés, nós fomos redimidos. Nós somos criados por Deus e fomos salvos, redimidos por Ele. Então, a semelhança de Moisés, fomos redimidos e recebemos um chamado. E esse chamado é o propósito da nossa vida. E eu quero usar como base para a nossa reflexão nessa manhã, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, que fala desse chamado de Moisés, que fala do propósito de vida de Moisés, que é o mesmo propósito da nossa vida: libertar um povo oprimido. Amém, irmãos? Esse é o propósito da sua vida. Você foi salvo e não foi direto para o céu. Por quê? Porque você tem um propósito na sua vida, que é o mesmo de Moisés: libertar um povo que está oprimido. E, queridos, para que Moisés pudesse cumprir com o propósito da sua vida, ele precisava do sobrenatural. Eu e você precisamos do sobrenatural. E por isso Moisés, ele levava o rebanho do seu sogro até Horebe.
E Horebe significa monte de Deus. Moisés, quem sabe, anos levava o rebanho ali. E ali ele orava, e ali ele buscava a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, para poder realizar, para poder cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, o propósito de Deus para a nossa vida é maravilhoso. É maravilhoso, irmão. Vocês estão me olhando aqui, mas deixa eu dizer algo para vocês. É maravilhoso. Quando eu descobri o meu propósito de vida, a minha vida mudou. Pensa um cara drogado, um camarada que não tem sentido para a vida, era eu. Um prejuízo para a sociedade, uma tristeza para a minha família, era usar droga o dia todo, dormir quando conseguia, acordar, usar droga, vida sem sentido, vida sem propósito. Mas quando Jesus entrou no meu coração, Ele transformou a minha vida, me deu propósito, e você precisa do propósito de Deus para que a sua vida seja uma grande aventura. Amém? Porém, para Moisés cumprir com o seu propósito de vida, ele precisava do sobrenatural. Somente o sobrenatural pode transformar um drogado como eu. Quando ele me transformou, somente o sobrenatural pode realizar a obra de libertar os oprimidos. Amém, irmãos? E aqui nós vemos então Moisés se deparando com o sobrenatural. E ele olha e vê algo extraordinário. E ele chega a dizer: eu vou até lá para ver esta maravilha. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo um fogo ardendo sobre uma sarça. Mas o que tem de maravilha é isso? Uma sarça, a sarça era um arbusto médio, de tamanho médio, muito seco, cheio de espinhos. E com o calor intenso daquela região, de 45 a 60 graus, era comum uma sarça pegar fogo. Era algo comum, sarça pegando fogo naquela região. Mas então qual era a maravilha que Moisés viu naquela sarça? A maravilha é que a sarça estava ardendo, havia fogo nela, mas o fogo não consumia a sarça. O fogo não destruía a sarça. Queridos, Deus, no Antigo Testamento, era visto como o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, fogo consumidor. Mas esse fogo consumidor, ele está sobre a sarça, e ele não consome a sarça. Então ele diz: que coisa extraordinária, que maravilha, o que é isso? O que é isso? E eu quero conversar com você um pouco sobre isso. O que representa a sarça? O que representa o fogo? Deus é o fogo. Deus é fogo consumidor. Aleluias. Agora a sarça, quem a sarça representa? A sarça representa eu. A sarça representa você. A sarça representa cada um de nós. Amém? E eu quero agora que você profetize comigo e repita após mim. Amém? Diga assim: eu sou a sarça, e o fogo da presença de Deus será sobre a minha vida. Aleluias! E isso vai fazer com que nós cumpramos com o propósito da nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus
Se referindo a ele mesmo, ele diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias! Queridos, para cumprirmos com o nosso propósito de vida e vivermos como a sarça que o fogo não consome, nós precisamos aprender as 3 lições da sarça. Amém? A primeira lição é a lição da humildade. Amém, irmãos? E talvez você possa estar pensando: ora, pastor, o que tem a ver a sarça com humildade? Como eu disse, a sarça era um arbusto de tamanho médio, muito seco, cheio de espinhos. E ora, Deus, Ele manifesta a sua gloriosa presença na sarça. Mas Deus poderia manifestar a sua gloriosa presença numa árvore mais frondosa, numa árvore que tenha, vamos dizer assim, uma madeira nobre, como o carvalho. O carvalho. O profeta Isaías nos diz que nós somos como carvalhos de justiça plantados para a sua glória. Mas Deus não manifesta a sua glória no carvalho. Manifesta numa sarça. Deus poderia manifestar a sua gloriosa presença na rainha das árvores do povo judeu, que é a oliveira. A oliveira de onde se extraía o óleo para a unção dos reis, a oliveira de onde se extraía o óleo para ungir os profetas, ungir os sacerdotes, o óleo que era extraído da oliveira que mantinha a lâmpada do candelabro acesa. Deus poderia ter escolhido a rainha das árvores do povo judeu, a oliveira, mas Ele escolheu a sarça, um arbusto médio, de tamanho médio, seco, cheio de espinhos. Por que Ele fez isso? Sabe, porque Ele queria deixar bem claro para Moisés e para nós que Ele não depende da grandeza do instrumento que Ele usa para manifestar a sua gloriosa presença. Isso quer dizer que para termos aqui na nossa igreja uma grande pregação, Deus não precisa de um grande pregador. Isso quer dizer que aqui na nossa igreja, para criar um ambiente de adoração e louvor, não precisamos chamar um grande cantor gospel. Basta a Dani. Basta o Marcinho, a Luana. Isso quer dizer que para manifestarmos, para a igreja manifestar o poder de Deus nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, não precisa ser uma igreja grande. Basta ser uma Nova Jerusalém, uma sarça. Basta ser uma sarça. Uma sarça no lugar certo, no momento certo. Queridos, o problema nisso tudo, sabe o que é? É que quando o crente ele se converte, ele continua orgulhoso. Aí talvez você possa estar pensando assim: poxa, pastor, mas eu não me acho orgulhoso. Todo orgulhoso não se acha orgulhoso.
Nós nos convertemos, mas continuamos orgulhosos. E é interessante que lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 13 e 14, nós vamos ver a história de um homem religioso, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que dava oferta, um homem que era dizimista. E ele está dizendo a Deus: Deus, eu te louvo porque eu sou convertido, eu te louvo, Deus, porque eu jejuo, eu oro, eu te louvo porque eu entrego o meu dízimo, Senhor, eu te louvo e eu te glorifico, glória a ti e glória a mim também. E ele vai dizendo, e ele diz assim: Senhor, te louvo porque não sou como esse publicano. Orgulho. Orgulho. E Deus diz: quem saiu justificado? O publicano não ousava levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, miserável. Quem saiu justificado do templo? Aquele que se humilhou. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Queridos, hoje nós vamos, como propósito da nossa vida, propósito de libertarmos um povo oprimido, de anunciarmos o Evangelho. O que nós vemos muitas vezes é um evangelismo arrogante. É um evangelismo onde se diz: olha, eu tenho a verdade, eu conheço Jesus, eu fui liberto. E você é um pecador, você precisa de Jesus. E muitas vezes as pessoas não se rendem a Jesus, não confessam Cristo como Senhor e Salvador, por causa desse evangelho cheio de orgulho, por causa de uma conversão que o orgulho ainda faz parte da vida daquele que evangeliza. A grande verdade, queridos, é que nós somos anunciadores do Evangelho. E o anunciador do Evangelho, o proclamador de boas novas, é como que um mendigo mostrando para outro mendigo onde encontrar pão. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a ganhar muitas almas. Amém, irmãos? Nós vamos cumprir com o propósito da nossa vida. Precisamos descer, queridos, da nossa posição de orgulho. Precisamos descer. Êxodo capítulo 3, verso 7 e 8. Um pouquinho depois de Moisés ter tido essa experiência da sarça, Deus começa a falar com ele. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi o meu povo sofrendo e clamando. E aí ele diz para Moisés algo assim muito importante. Ele diz: aí eu desci. Amém? Diga assim: o Pai desceu. E quando nós vamos lá para Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, onde o apóstolo Paulo diz à igreja que a igreja deveria ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou da sua glória, tomou a forma humana. Pense nisso: o soberano sobre toda a terra, aquele que criou todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo era Cristo, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele, o soberano sobre toda a terra, Ele se esvazia da sua glória e desce. Diga assim: o Filho desceu.
E, queridos, quando a igreja começa em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 1 a 4, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se cumpre a profecia de Joel, e o Espírito é derramado sobre toda a carne. Que coisa tremenda, irmãos. Dá um aleluia aí, dá um glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, se eu falo isso numa igreja Assembleia de Deus, o pessoal fica tudo saltando. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo desceu. Agora, veja bem. Repita assim comigo. O Pai desceu. O Filho desceu. E o Espírito Santo também desceu. Agora olha para a pessoa aí que está do seu lado. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem sou eu para não querer descer? Amém? Desça, desça. Desça dessa posição de orgulho, reconheça, você é orgulhoso, você é orgulhosa. Nós somos orgulhosos, nós nos convertemos, mas continuamos orgulhosos. No meu livro, A Ilusão do Controle, um pecado oculto, eu falo a respeito desse orgulho. Ele não está na superficialidade dos nossos pecados. Não. Ele está enterrado no porão do coração humano. E ele é um pecado espiritual, ele não é um pecado carnal. E todo pecado espiritual, ele é um pecado oculto. Ele está oculto. Glorifique a Deus, porque hoje o Senhor nos revela algo que estava oculto. Senhor, nós reconhecemos que somos orgulhosos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vivermos o propósito pelo qual o Senhor nos salvou. Amém? Então, a primeira lição da sarça é a lição da humildade. A segunda lição da sarça é a lição da exclusividade. Mas o que tem a ver a exclusividade com a sarça? Como eu lhes disse, a sarça é um arbusto de tamanho médio, seco, cheio de espinhos. E todo artesão que tentava esculpir um ídolo na madeira da sarça não conseguia. Porque ele começava a talhar a madeira da sarça e ela rachava, ela partia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes de Êxodo capítulo 3 e depois de Êxodo capítulo 3, nenhum artesão conseguiu fazer um ídolo da madeira da sarça. Por quê? Porque a sarça era exclusiva de Deus. Amém? Você é a sarça. Você deve ser exclusivo de Deus. Eu sou exclusivo de Deus. Era para mim estar morto há 40 anos atrás. Ele salvou a minha vida. Eu vivo para Ele. Eu sou exclusivo dEle. Eu pertenço a Ele. Foi Ele quem me salvou. A minha vida é dEle. A madeira da sarça, ela é exclusiva.
Mateus capítulo de número 6, versículo 24, o Senhor diz: não podeis servir a dois senhores, ou você há de agradar um e desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, ou seja, você tem que ser exclusivo. Você não pode ter ídolos na sua vida. Deus tem que ser exclusivo para você. Eu sou exclusivo dele. 41 anos eu sirvo, vivo para ele. Minha vida só tem sentido por causa dele. E o que pude perceber nestes anos é que a exclusividade, ela preserva a nossa liberdade. E aqui eu preciso entender o reino de Deus e o reino da luz. Como você vai perceber uma pessoa que está sob a influência do reino de Deus, de uma pessoa que está sob a influência do reino das trevas? A pessoa que está sob a influência do reino das trevas é escravo. Ou ele é escravo das drogas, do sexo, ou ele é escravo dele mesmo. Ele é escravo de alguma coisa. Quando você olha para a pessoa que está sob a influência do reino da luz, ele não é escravo, ele é filho. Você pode dizer um aleluia? Me ajuda aí a pregar, irmão. Misericórdia. Dá glória a Deus. Glória a Deus, Marcinho. Ele é filho, e filho é livre. Filho não é escravo. Há liberdade. No reino das trevas há escravos. No reino da luz há filhos, livres, libertos. E aqui eu preciso entender a liberdade, porque a exclusividade, ela mantém a minha liberdade. Quando Deus criou o jardim e o homem, e Deus vinha na viração do dia, e aqui eu preciso entender os dois aspectos da onipresença de Deus. Por que eu preciso compreender esses dois aspectos da onipresença de Deus? Porque descobrindo esses dois aspectos da onipresença, você vai entender o que é liberdade, você vai entender liberdade. Na viração do dia, Deus vinha e ministrava o homem. E dizia para o homem o que ele tinha que fazer, deu nome para os animais, cuide do jardim, faça isso, aquilo, enfim. Ali o homem estava debaixo da onipresença ativa de Deus, diretiva de Deus, onde Deus dá direção para o homem. E após Deus dar a direção para o homem, após a onipresença ativa de Deus, ele agora passa a estar debaixo da onipresença passiva de Deus. Onde ele tem a liberdade de cumprir com aquilo que Deus disse ou não. De comer, não comer do fruto ou comer do fruto. Isso é liberdade. Deus, ele tem um compromisso inegociável consigo mesmo a respeito da liberdade da sua criação. Quando você se entrega para Jesus, quando eu me entreguei para Jesus, eu saí do império das trevas, deixei de ser escravo e passei a ser filho, passei a ser livre. E a exclusividade vai me ensinar a lidar com esse tempo de onipresença passiva. Amém, irmãos?
Então isso quer dizer, queridos, que muita mensagem que está sendo pregada por aí, que diz que o crente não pode beber, o crente não pode adulterar, o crente não pode fumar, isso tudo é conversa, irmãos. Isso não é verdade. O crente pode todas essas coisas. Inclusive tem crentes sem vergonha fazendo essas coisas agora mesmo, nesse momento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso terminar esse culto, passar numa biqueira, não sei onde é que tem, e comprar um pó e cheirar. Você pode fazer isso? Eu posso. Por quê? Porque o meu Deus tem um compromisso inegociável com Ele mesmo a respeito da minha liberdade. Eu sou livre. Eu sou filho. Mas então por que o senhor não faz isso, pastor? Porque se eu sair daqui, depois desse culto, e passar, desculpe essa expressão, num boteco, diga misericórdia, passar num boteco, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, eu vou me tornar escravo do Zé. Sabe o Zé? O Zé Pilintra. Se eu adulterar, eu posso, Deus me dá a liberdade, eu posso adulterar. Mas se eu adulterar, eu não adultero por quê? Porque se eu adulterar, eu vou me tornar escravo de um demônio chamado pombagira. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode dizer aleluia? Eu preciso entender a liberdade. E eu preciso entender que a exclusividade vai me manter livre. A exclusividade vai me fazer me portar bem quando estiver debaixo da onipresença passiva de Deus. Eu vou saber lidar com essa onipresença passiva. Amém, irmãos? A exclusividade me leva a viver em liberdade, em tempos de onipresença passiva. A exclusividade me leva diariamente à presença ativa e diretiva de Deus. Porque sou exclusivo dele. Eu vou para o lugar onde a presença ativa e manifesta e diretiva dele está. Amém? Onde você está? Você se colocou nesse lugar. Você está aqui. Você louvou, você adorou. Mas você pode entrar nesse lugar na sua casa, uma vez, duas vezes, três vezes no dia, buscando direção, buscando a presença ativa, diretiva de Deus. E só faz isso quem é exclusivo dele. Amém, irmãos? O Pai para Jesus era exclusivo. Jesus priorizava a intimidade com o Pai. Jesus, ele priorizava a vontade do Pai, a ponto de dizer que a minha comida, dizia ele, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou exclusivo do meu Pai. Eu sou exclusivo dele. Aleluias! Jesus era exclusivo do Pai. E porque ele viveu o princípio da exclusividade, ele se tornou o libertador da humanidade caída. Quando ele abre o livro do profeta Isaías, no início do seu ministério, ele lê o livro do profeta Isaías, como que sendo algo que estava se cumprindo naquele momento que ele está lendo. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Ele enviou-me a proclamar libertação ao cativo, a pôr em liberdade o algemado, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E ele fecha o livro do profeta Isaías, e ele diz: hoje se cumpre esta palavra. Dá um glória a Deus, um aleluia. Porque esse era o chamado de Jesus. Esse era o chamado de Moisés, e esse é o teu chamado. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, e Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Que propósito de vida tremendo nós temos. Fomos salvos para isso. Não só para morar no céu com Cristo, mas fomos salvos para isso. Para sermos corpo de Cristo. Para sermos o representante dele. Agentes de salvação. Amém? Então a primeira lição da sarça é a lição da humildade. A segunda lição da sarça é a lição da exclusividade. E a terceira lição é a lição dos espinhos. E aqui nós precisamos entender um falso evangelho que tem sido pregado por aí, que diz: venha para Cristo e os seus problemas vão acabar. Venha para Cristo e Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo, e tudo vai estar bem com você. Venha para Cristo porque Ele vai resolver todos os seus problemas, as suas dificuldades, você não terá mais aflição. Esse é um evangelho mentiroso. Porque Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Vamos passar por aflições. Já passamos por muitas aflições. E a aflição, querido, é uma coisa que todos nós vamos enfrentar, vamos passar. Você ainda vai enfrentar lutas, dificuldades, aflições. Então você precisa aprender a lição dos espinhos. Amém, irmãos? Precisamos aprender a lição dos espinhos. Eu que vim do mundo das drogas, tinha uma coisa que eu gostava, era de gíria. Hoje as gírias do meu tempo, meu Deus, nem existem mais. Ô bicho, bicho, a gíria do camarada, ô bicho, na boa? Que gíria, né? Meu Deus do céu, hoje tem um outro tipo de gíria, né? Quando eu vou ministrar nas casas de recuperação, eu me atualizo, né? Um dia eu falei lá, tal. Disse: pô, pastor, da onde que o senhor tirou isso daí? De 1985, 84. Eles nem entendiam o que eu estava falando. E eu pensei que estava abafando, né? Falando a gíria das antigas, né? Mas crente é cheio de gíria também, é ou não é? É ou não é? Eu gosto, essa parte dos crentes eu gosto, irmão. Da gíria, gosto, né? Eu ministro todo mês numa igrejinha pequena, que a gente está ajudando. E lá tem um irmãozinho, que quando ele era, tinha acho que uns 17 anos, né? Quanto? 12 anos, tadinho. Uma Kombi veio, assim, ele estava assim perto da rua, uma Kombi veio e bateu com o retrovisor na cabeça dele, então ele não bate muito bem, né? Mas o pessoal da igreja lá tem muita paciência com ele, ama ele. E nos cultos jovens, às vezes, ele vem aqui, fica dançando, correndo aqui, né? E aí, quando eu vou lá, e aí, às vezes o pastor dá a oportunidade dele abrir o culto, né? Depois que ele abre o culto, tal, depois ele, no final do culto, ele vem conversar comigo, né? Aí ele diz assim: e daí, pastor? Daí, como é que foi? Hoje eu estava no azeite, né? Eu digo: hoje você estava no óleo, hein, irmão? Hoje você estava... Né? Crente é cheio de gíria, né? Quando o irmão está passando lá por luta, aflição, né? Quais seriam dos sinônimos, né, de aflição? Né?
Pode chegar e dizer, ô irmão, você está no vento, né? Está no vento. É uma aflição, uma tempestade. Tá passando no deserto, hein, irmão? Né? É sinônimos de aflição. Nesse mundo teremos aflição. Nesse mundo teremos tempestades. Né? E as tempestades, irmãos, elas têm alguns aspectos nas tempestades, né? Elas são, primeiro, que elas são inevitáveis, né? Quando você vê, tempestade. É ou não é? Está tudo bem na sua vida, daqui a pouco, tempestade. Né? Então, elas são imprevisíveis, né? Tempestade também você não tem controle sobre ela, enfim. E elas vão vir sobre a nossa vida. Então, por isso que eu preciso aprender a lição dos espinhos. O que fazer? Como agir? Como proceder diante de uma tempestade? Nós temos que ser como a águia. A águia é um animal diferenciado. Enquanto a maioria das aves, se não todas, quase todas elas têm um instinto, e esse instinto faz elas perceberem a tempestade antes da tempestade vir. Então, quando uma ave percebe que está vindo uma tempestade, o que ela faz? Ela voa no sentido contrário da tempestade. Ou ela entra num ninho, na fenda de uma rocha, para se proteger da tempestade. A águia não. A águia, quando ela percebe que vem uma tempestade, ela levanta a cabecinha e ela alça voo. Mas ela não vai no sentido contrário da tempestade. Ela vai em direção à tempestade. Amém? Não tem como fugir das tempestades da vida, dos espinhos, irmãos. Você tem que ir de encontro. E a águia vai de encontro à tempestade, e até a aeronáutica copiou algumas coisas da águia, né, que se chama a leitura dos ventos, né? Os aviões fazem isso. E a águia ela faz uma leitura dos ventos. Ela vai de encontro à tempestade, e o vento contrário começa a impulsionar ela para cima. Ela vai fazendo um jogo com as asas, que o vento vai empurrando ela para cima, para cima, para cima, até ela sair para cima da tempestade. Então a águia, ela gosta de tempestade, diga misericórdia. Nós precisamos aprender com os espinhos. Nós precisamos entender, queridos, que os espinhos, as tempestades na vida de um cristão, não vêm sobre ele para destruí-lo, mas vêm sobre ele e sobre ela para levá-los para mais perto de Deus. A águia, ela gosta de tempestade. Ela ama a tempestade, por quê? Porque só através da tempestade ela chega na altura que ela deseja. Se não tiver tempestade, ela não consegue chegar naquela altura. Ei, deixa eu falar algo para você. Se não tiver espinhos na nossa vida, se não tiver tempestades na nossa vida, nós não conseguimos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Então eu preciso aprender com as tempestades. As tempestades são pedagógicas, elas nos ensinam. Elas não vêm sobre as nossas vidas para nos destruir, vêm sobre as nossas vidas para nos levar para mais perto de Deus. Eu sei que é difícil lidar com isso. Eu, quando passo por tempestade, eu não fico dizendo, oh, glória a Deus, aleluia, que maravilha, uma tempestade. Não é fácil. Tempestade é confusão, tempestade é problema, é dificuldade. E isso me faz lembrar aquela criança
que está ali sentada no chão, brincando e observando a sua mãe fazendo aquele bordado ponto cruz. E esse bordado você já deve ter visto, né? As pessoas que fazem esse bordado fazem desenhos lindos. Mas embaixo ali é uma confusão de fio, é ou não é? É uma mistura de fio vermelho com preto, amarelo, branco, é uma confusão. E a criança está ali observando a mãe fazer o ponto, o bordado, e a criança olha e diz: misericórdia, que bordado feio que a mãe está fazendo, olha a confusão isso aí. E a mãe percebe que a criança está olhando assim. E a mãe pega a criança e põe no colo. Diz: olha, filho, olha que desenho lindo a mãe está fazendo. Alguns de nós, quando enfrentamos as dificuldades, não conseguimos, às vezes, fazer a leitura dos ventos, não conseguimos lidar, aprender com a tempestade. Mas Deus é um Pai de amor. Deus não é um Pai de amor. Diga aleluia, irmão. Deus é um Pai de amor. Ele pega você no colo. E diz: olha, está uma confusão, né? Você não está entendendo o que está acontecendo com você. Mas deixa eu te pegar no colo, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo. Aleluias! Glória a Deus. Está enfrentando tempestade, irmão? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Pedro, vamos ficar de pé?